Eu só estava me escondendo da chuva na beira da rua, mas acabei encontrando uma garota numa cadeira de rodas. No começo achei que ela precisava de ajuda, mas ela ficou me olhando toda assustada. Depois de hesitar por um bom tempo, tirou com cuidado um cofrinho velho. Eu não tenho mais família. Você pode ser minha família. Com esse dinheiro dá pra comprar você por 2 dias. Um dia também serve. Olhando para o rosto cheio de expectativa da garota, as palavras de recusa ficaram presas na minha garganta. Porque meus pais tinham morrido de repente, logo depois fui demitido, e minha namorada de anos terminou comigo quando soube. Até o dono da casa me colocou pra fora. E os 137 yuans da minha carteira já eram todas as minhas economias naquela cidade estranha. Naquele momento eu estava na chuva forte, quase desabando. Mas no segundo seguinte senti algo cutucar minha nuca. Virei para trás. Só vi uma mão tão fina que quase dava para enxergar as veias, segurando um guarda-chuva de um jeito desajeitado, como se quisesse me proteger da chuva. Só quando virei a cabeça percebi que era uma garota sentada numa cadeira de rodas. A garota era magrinha, com o rosto pálido. O cabelo bagunçado ainda não conseguia esconder aquele rosto delicado. A chuva molhou metade do corpo dela, mas ela nem ligou. Ela só insistia em segurar o guarda-chuva para mim. Vendo ela tentando se levantar para me proteger da chuva, não pude deixar de rir de mim mesmo. Nunca imaginei cair tão baixo a ponto de precisar do cuidado de uma garota com deficiência. Mas antes que eu abaixasse a cabeça para agradecer, o corpo da garota começou a deslizar devagar para trás. Só então percebi que ali era uma ladeira. Sem tempo para lamentar o guarda-chuva jogado fora, saí correndo atrás dela. Toda vez que a garota tentava parar a cadeira com as mãos, a luta fazia a cadeira deslizar ainda mais rápido. Por sorte, no último instante, consegui agarrar a cadeira de rodas. Mas o guarda-chuva voou pela inércia e acertou bem a cabeça da garota, fazendo ela parecer um cogumelo com rodas. Corri para levantar a tampa do cogumelo e ver se ela estava bem. Você tá bem? A garota balançou a cabecinha ainda meio atordoada. Garotinha, está tão tarde. Por que você está sozinha aqui fora? Mas assim que perguntei, me arrependi. Essa frase não parecia a fala clássica de um tio suspeito? Como esperado, a garota pareceu ativar algum mecanismo de defesa e se encolheu na cadeira como uma gatinha assustada. Eu só saí para dar uma volta. Volta para casa. Sua família deve estar preocupada. Eu não tenho família. Minha avó morreu ontem. Percebi que tinha perguntado algo que não devia. Ao mesmo tempo, uma ideia terrível começou a girar na minha cabeça. Uma garota com deficiência, sem família, como iria sobreviver? Mas isso não era problema meu. Afinal, eu mal conseguia me sustentar. Talvez por culpa, decidi levar a garota pessoalmente para casa. Depois de empurrá-la para dentro do elevador, virei para ir embora. Mas nesse momento, a garota segurou a barra da minha roupa com a mãozinha. Pegar chuva, faz mal. Ao ouvir isso, sorri por dentro. Essa garota ficava nervosa até para falar com alguém, mas ainda se preocupava se outra pessoa iria se molhar na chuva. Que tal assim? Você me empresta o guarda-chuva e amanhã marcamos um horário para eu devolver. Volta logo. De noite, cuidado para não encontrar gente ruim. A garota claramente ficou ainda mais assustada, mas seus dedos continuaram segurando minha roupa com teimosia. Eu entendi. Ela queria me segurar daquele jeito desajeitado. Então decidi fazer a boa ação até o fim. Levar ela até lá em cima e só depois ir embora. Só que, quando finalmente cheguei ao último andar, descobri que a casa da garota não ficava ali, e sim no terraço mais acima, encharcado pela chuva. Ali não havia rampa nem elevador de acesso, só degraus íngremes de cimento, um após o outro, molhados pela chuva e se estendendo até a escuridão. Eu não conseguia imaginar quanta coragem aquela garota, com as 2 pernas sem movimento, precisava ter para descer dali. Por sorte, ela era muito leve, e logo consegui levá-la junto com a cadeira até o terraço. Depois que ela abriu a porta com a chave, vi de cara uma foto em preto e branco no meio da sala. A velhinha sorria de forma gentil, mas na entrada ainda havia vários sacos de lixo acumulados. Afinal, só se locomover já era difícil para ela, imagine descer para jogar lixo fora. Mas quanto mais eu entendia isso, mais forte ficava a dúvida no meu peito. Por que uma garota tão medrosa sairia no meio da noite? Até que, quando me virei para ir embora, ela perguntou baixinho, tímida e cheia de confusão. Você já veio, por que vai embora? Ao ouvir aquilo, estremeci por dentro. Mas quando olhei para ela, aquele olhar limpo afastou meus pensamentos errados. Só então percebi que a noção daquela garota definitivamente tinha algum problema. Ela não tinha percebido o quanto era perigoso trazer um homem estranho para casa. Então me agachei e fui dar uma bronca nela. Trazer desconhecidos para casa é perigoso, ainda mais um homem de origem duvidosa como eu. A garota ficou tensa na hora, como uma criança que tinha feito algo errado. Eu não trouxe. Você é o primeiro. E eu já sou maior de idade, tenho RG. Só a última frase saiu extremamente fluida. O foco estava totalmente errado, né? Fiz de propósito uma cara séria. Não é questão de ser maior de idade. Me promete que daqui para frente não vai levar homens estranhos para casa. Quando terminei de falar e me virei, minha roupa foi puxada de novo. Então, se você não for embora, não conta como levar um estranho para casa da próxima vez. Suspirei. Não era só a dificuldade de comunicação entre nós que me dava dor de cabeça, mas também aquela solidão que eu entendia bem demais. Mas eu não sou santo. Além disso, na minha frente havia uma garota sem capacidade de se proteger. Quem garante que, em algum momento, meu lado sombrio não explodiria? Uma vida apodrecida já basta. Pelo menos eu não deveria deixar os vermes rastejarem para cima dos outros. Me escuta. Eu sei que agora você precisa de companhia. Mas mesmo que eu fique hoje e amanhã, e depois, eu preciso ganhar dinheiro para me sustentar. Não posso ficar aqui para sempre. Eu sei que isso é cruel, mas você precisa aprender a enfrentar as coisas sozinha. Vendo aquela cabecinha abaixar cada vez mais,
Percebi que minhas palavras tinham sido pesadas demais. Olha, eu nem tenho uma ricaça para me bancar. Eu mesmo estou quase passando fome. Que tal esperar eu me ajeitar primeiro? Quem diria que essa frase faria os olhos da garota brilharem de repente? Ela empurrou a cadeira apressada para o quarto e pouco depois saiu abraçada a um cofrinho velho. Eu te banco. Só tenho isso. Dá para quantos dias? A voz da garota foi ficando cada vez mais baixa. Obviamente, ela sabia que aquele dinheiro não alimentava nenhum peixe, mas ainda assim erguia o cofrinho com teimosia. Vendo a garota apostando tudo naquele gesto, eu não sabia o que dizer. Mas também percebi a gravidade do problema. Aquele dinheiro talvez fosse a última economia dela. Se eu simplesmente deixasse para lá, mesmo que ela morresse de fome dentro de casa, talvez ninguém descobrisse. Então perguntei sério. E seus pais? Você precisa falar a verdade. Papai e mamãe não me quiseram mais. Eles foram para o exterior. A vovó também não consegue falar com eles. A garota tremeu com meu tom, mas ainda respondeu aos tropeços. Uma profunda sensação de impotência tomou conta de mim. Vendo que eu continuava sem reação, ela levantou o cofrinho de novo com teimosia. Na verdade, o braço dela já estava cansado, mas ela continuava me encarando firme. Eu compro você por 2 dias. Um dia também serve. Pessoas não podem ser compradas nem vendidas. Nenê, não podem? Mas minha mãe sempre dizia que ia me vender. As palavras da garota foram como um prego enferrujado cravado no meu peito. Eu queria dar uma surra nos pais canalhas dela, e ela pareceu entender a resposta pelo meu silêncio. As emoções que ela vinha segurando há muito tempo desabaram de vez naquele momento. Por favor, eu tô com medo. Lágrimas enormes caíram sobre as pernas sem sensibilidade dela. Ao ver aquela cena, fiquei completamente perdido. Calma, calma, para de chorar. Vamos conversar direito, tá? Quem diria que essa frase funcionaria como um botão de pausa? A garota parou de fazer som na hora, mas as lágrimas continuaram pingando. Ela ainda fez biquinho, ficando ainda mais parecida com um meme de "sou super brava". Quem não soubesse acharia que eu era o culpado de tudo. No fim, eu não tinha mais o que fazer. Tá bom, o que a senhorita quer que eu faça? Eu quero comer. Só isso? Falando sério, antes de perguntar, eu já tinha me preparado psicologicamente. No fim, ela só soltou um convite para comer junto, e perguntou baixinho. Não pode? Comer é pouca coisa. Era só ter falado antes. Tem alguma coisa para cozinhar em casa? Cenoura, ovos. Ah, na panela elétrica ainda tem arroz. Depois de dizer isso, a garota abaixou a cabeça com um jeito culpado. Vendo aquela expressão, não pensei muito. Achei que era só a timidez dela atacando. Sem dizer mais nada, fui para a cozinha preparar o arroz frito com ovo que já tinha imaginado. Mas quando entrei, percebi que além de um exaustor, só havia alguns ovos no canto, cenouras já murchas e 2 panelas muito sofridas. Só dava para dizer que era pobre a ponto de dar dó. Mas por sorte, óleo, sal, shoyu e temperos estavam todos lá. Fazer um arroz frito simples seria moleza. Só que quando abri a panela elétrica cheio de confiança, descobri que lá dentro já tinha crescido uma floresta cinza. E o arroz no fundo estava tão duro que dava para usar como arma. Respirei fundo. Meu olhar já começou a procurar a culpada, e encontrei certa pessoa girando a cadeira em silêncio, pronta para fugir de volta para o quarto. Você por aí? O corpo da garota endureceu na hora. Queria fugir, mas não tinha coragem. Só conseguiu me olhar com aquela carinha de dar pena. A cena me deixou com raiva e vontade de rir ao mesmo tempo. Vem cá, me explica isso. Isso aqui se chama arroz de ontem? Só que ninguém perguntou de quantas noites. Fala a verdade. Há quantos dias isso está aí? 3 dias? 4 dias? Não, espera aí. Com esse talento, você consegue cultivar uma colônia de fungos tão perfeita em só 3 ou 4 dias? Foi a panela elétrica que não se comportou. Vendo a garota resmungar baixinho, toda injustiçada, só pude aceitar meu azar. Mas quando lavei a panela até a metade, percebi uma coisa ainda mais assustadora. Há quantos dias você não come? A garota abaixou a cabeça e a barriga dela colaborou fazendo um ronco alto. Dessa vez, eu entendi tudo. No fim, essa pequena mandona era faminta. Pensando nisso, não ousei enrolar e esfreguei as panelas e tigelas até brilharem. Enquanto isso, a garota esperava quietinha na sala. De vez em quando colocava a cabeça para fora e olhava para mim. Na verdade, olhava para a panela elétrica. Cerca de 20 minutos depois, saí carregando uma panela de arroz frito cheiroso, mas descobri que nem mesa para comer havia no quarto. A garota, porém, como num passe de mágica, tirou uma mesinha dobrável e um apoio térmico. Entreguei a colher para ela. A garota pegou uma colherada enorme sem perder tempo e levou direto à boca sem nem assoprar. Tá quente, tá quente. Pra que essa pressa? Ninguém vai roubar sua comida. Depois eu mesmo provei uma colherada e achei até bom. Só que ao ouvir isso, a garota ficou em silêncio por um instante e então começou a comer ainda mais rápido. No começo achei que ela só estava faminta. Mas no meio da refeição, a garota de repente começou a chorar sem parar, embora a velocidade para mandar comida para dentro não diminuísse. Por que começou a chorar de novo? Será que não lavei a panela direito e você passou mal? Fiquei desesperado de susto, mas a garota acabou sorrindo entre as lágrimas, enquanto enxugava o rosto e explicava. Não foi nada, é que lembrei da minha avó. Ela também sempre falava assim. Eu estava prestes a dizer mais alguma coisa, mas fui interrompido por um sorriso cheio de cura. Naquele momento, a sombra no meu coração se dissipou um pouco. Preciso admitir. Meu coração deu uma balançada. Não. Dei um tapa em mim mesmo, mas acabei assustando a garota. Depois de acalmá-la, decidi que iria embora assim que ensinasse a ela algumas habilidades de sobrevivência. Então perguntei onde ela estudava.
Afinal, pela idade dela, no mínimo ela já deveria ter terminado o ensino médio. Mas a garota pareceu bem sensível a esse assunto. Ela ficou um bom tempo de cabeça baixa, pensando, antes de responder baixinho. Eu só estudei até o fundamental porque meus colegas viviam fazendo piada comigo. Eu ficava muito triste, então a vovó não me deixou ir mais. Mas eu acho que aguentava.